Salve! Já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se, compartilhe nossos vídeos, curta e você estará sempre conosco na cara do gol. 58, Suécia. 62, Chile. 70, México. 94, Estados Unidos. 2002, chegara a hora do Penta. A FIFA determinou que pela primeira vez uma Copa do Mundo seria disputada em 2 países. A fase preliminar, a fase de grupos, na Coreia do Sul, e a fase final, a fase de mata-mata, no Japão. E cada jogo numa cidade. Essa foi chamada a Copa da Casa nas Costas. Era preciso jogar, colocar toda a roupa nas costas e sair em busca da próxima cidade, o próximo objetivo. E assim foi a seleção brasileira para a sua, talvez, mais brilhante de todas as conquistas, por ter vencido todos os jogos. 98 marcou o fim da era Zagallo na seleção brasileira. Começava um novo ciclo, um ciclo de 4 anos preparatório para a Copa do Mundo na Coreia do Sul e do Japão. E foi chamado Vanderlei Luxemburgo, recentemente campeão com o Corinthians, cheio de novos métodos, novas ideias para comandar a seleção. E ele foi logo campeão da Copa América em 99. Começou a preparar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas assumiu também a missão de dirigir a seleção olímpica do Brasil. Nas Olimpíadas de Sydney, um fracasso e o fim da trajetória de Luxemburgo na seleção brasileira. Veio um novo técnico, Candinho ficou um jogo e Emerson Leão foi contratado. Leão começou bem o trabalho na seleção, trazendo novos jogadores, mas perdeu-se nos métodos e nas convocações. A seleção foi mal nas eliminatórias e Leão acabou ficando apenas 10 jogos. O outro plano era Luiz Felipe Scolari. Filipão dirigia o Cruzeiro, fazia também um trabalho renovado de futebol, adotando novos métodos, novos conceitos, e Filipão, chamado, aceitou o convite da seleção brasileira, que vinha mal nas eliminatórias, ligando ali no 3º ao 4º lugar. E a seleção brasileira com ele custou muito a engrenar, custou muito a pegar, porque afinal de contas, embora com bons jogadores, a seleção não tinha um padrão de jogo e fazia jogo duro contra qualquer seleção sul-americana. Vieram então os últimos jogos e o Brasil chegou na última rodada das eliminatórias, precisando vencer a Venezuela. O jogo foi em São Luís do Maranhão e o Brasil venceu por 3-0. Mas classificou-se assim, na Bacia das Almas, com uma seleção que não encantava o público e que terminou em 4º lugar nas eliminatórias. Mas a classificação para o Japão-Coreia estava garantida. Filipão testava um sistema 3-5-2, queria aproveitar o potencial ofensivo dos nossos laterais, Cafu e Roberto Carlos, e para isso precisava resguardar-se na defesa. Tinha Edmilson, que sabia fazer a função de volante e zagueiro por trás dos 2 zagueiros principais, ou apenas um 3º zagueiro à frente deles. Além do Edmilson, Lúcio e Roque Júnior faziam as funções e Anderson Polga ainda disputava uma posição. Ele tinha como volantes Gilberto Silva e Emerson, Juninho Pernambucano como homem mais de criação e 3 atacantes fabulosos, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo, além de Denilson, que era um ponta driblador. Só que havia um problema em relação a Rivaldo. Ele vinha de uma lesão no joelho e o médico do Barcelona, onde ele jogava, queria operar o joelho do Rivaldo. Ele ficaria fora da Copa do Mundo. Entrou em cena o Dr. José Luiz Runco, médico da seleção brasileira, que garantiu, até entrando em conflito com o médico do Barcelona, que Rivaldo, com um tratamento convencional, jogaria a Copa do Mundo. E o médico da seleção tinha toda a razão. Ele ficou fora do primeiro amistoso preparatório da seleção, jogou a metade do segundo contra a seleção da Malásia e no dia da estreia contra a Turquia, Rivaldo estava em campo com a camisa 10 da seleção. A estreia foi em Ulsan, na Coreia do Sul. Brasil e Turquia. Era o adversário mais difícil do grupo do Brasil. A Turquia saiu na frente, fez 1-0 e no segundo tempo, com gols de Ronaldo aos 4 minutos e de Rivaldo de pênalti já no finalzinho aos 41, o Brasil virou o jogo. O time tinha os 3 zagueiros, além do goleiro Marcos, Lúcio, Edmilson e Roque Júnior, Cafu e Roberto Carlos nas laterais, no meio-campo Gilberto Silva e Juninho, Vampeta entrou depois, e os 3 ases do ataque, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo. Começava assim muito bem a caminhada do time que seria a sensação da Copa do Mundo da Coreia e do Japão. O segundo jogo do Brasil já foi em outra cidade. O Brasil saiu de Ulsan e foi para a ilha de Sojipo,
uma ilha com um estádio belíssimo, construído especialmente para a Copa do Mundo. E a seleção brasileira já tinha nesse jogo Anderson Polga na zaga, Lúcio e Roque Júnior ao lado dele. Não jogou o Edmilson, que acabou ficando no banco de reservas, o técnico não o utilizou. O Brasil não teve dificuldade e aplicou um 4-0 sonoro na seleção da China, com um show no primeiro tempo de Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Roberto Carlos fez de falta o primeiro gol, Rivaldo 2-0, Ronaldinho Gaúcho de pênalti fez o terceiro e Ronaldo, o fenômeno, aos 9 do segundo tempo, fez o quarto gol da seleção brasileira. Veio o terceiro jogo, concluindo a fase de grupos e concluindo a permanência na Coreia, porque a fase seguinte já seria no Japão, e o Brasil aplicou mais uma goleada, 5-2 na Costa Rica. Marcos, Lúcio, Polga e Edmilson, mais uma vez o técnico revezou, nesse jogo tirou o Roque Júnior, colocou Cafu e Júnior na lateral esquerda, tirando o Roberto Carlos, para dar ritmo de jogo a mais gente do time brasileiro, Gilberto Silva e Juninho, Ricardinho entrou depois, Kaká, que era um jogador emergente, entrou em lugar de Rivaldo no segundo tempo, e na frente jogou Edilson ao lado de Ronaldo. Ele aqui já colocou praticamente vários reservas, meio time reserva, para dar ritmo de jogo, e o Brasil passou fácil. Ronaldo fez os 2 primeiros gols, Edmilson fez o terceiro, a Costa Rica reduziu, chegou a fazer 3-2, e o Brasil com o Rivaldo e o lateral esquerdo Júnior aplicou 5-2 na seleção da Costa Rica, terminando a primeira fase da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. E aí a gente pegava a casa, colocava nas costas e partia não para outra cidade, mas para outro país. O caminho agora era o Japão. Essa Copa teve lances curiosos, porque por ser no Japão e na Coreia, do outro lado do mundo, o horário desfavorável para o trabalho dos jornalistas brasileiros, nossa equipe da Rádio Globo era pequena. Eu, o garotinho Zé Carlos Araújo, o Romeu César da Rádio Globo de São Paulo e o Silvio Vieira, o operador, éramos a equipe da Rádio Globo. E a gente se juntou à equipe do Jornal O Globo para facilitar nos deslocamentos e até na cobertura como um todo. Os treinos da seleção de tarde acabavam se tornando no horário de manhã cedo aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E aí a gente podia transmitir todos os treinamentos. Eram situações engraçadas, porque transmitir treino só mesmo numa Copa do Mundo e da seleção brasileira. E nas viagens, juntávamos a equipe da Rádio Globo e do Jornal Globo, o Tadeu de Aguiar comandava a equipe do Jornal Globo, e fizemos grandes viagens inéditas, inusitadas, ao lado de Luiz Fernando Veríssimo, de outros grandes companheiros, Antônio Maria Filho, e fizemos realmente uma grande história nessa Copa do Mundo, transmitida para todo o Brasil e escrita pelo Jornal Globo para todo o país. Chegou a fase final no Japão, a fase do mata-mata, oitavas de final. Fomos para Kobe, no Japão, cidade que já teve um terremoto. O Brasil enfrentou a Bélgica, primeiro tempo duríssimo, 0-0, uma retranca tremenda dos belgas, mas no segundo tempo os nossos astros resolveram. O Brasil fez 2-0, um gol de Rivaldo aos 21 minutos e outro de Ronaldo aos 42. De novo, o técnico Filipão adotou o esquema com 3 zagueiros, mas já com todos os titulares. Com Cafu e Roberto Carlos nas laterais, Lúcio, Roque Júnior e Edmilson fazendo o terceiro zagueiro à frente dos outros dois, Gilberto Silva e Juninho no meio de campo e na frente Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. E o Brasil passou das oitavas para as quartas de final. Faz a mala de novo, sai de Kobe e parte para outra cidade. Shizuoka foi a segunda parada no Japão da seleção brasileira pelas quartas de final. Adversário, a tradicionalíssima Inglaterra. Talvez o primeiro grande desafio do Brasil nesta Copa. Já tinham se passado 4 jogos e o Brasil não tivera nenhuma grande dificuldade. Agora era diferente. Era a Inglaterra, de David Beckham, de Owen, que era a grande estrela emergente do futebol inglês, de Campbell, de Cole, do goleiro Seaman. E a Inglaterra saiu na frente fazendo 1-0 exatamente com Owen. O Brasil só empatou no finalzinho do primeiro tempo com o Rivaldo. E no segundo tempo, logo no início, uma cobrança de falta genial de Ronaldinho Gaúcho e o Brasil fez 2-1. Logo depois desse lance, Ronaldinho Gaúcho foi expulso. Vejam, cartão vermelho aos 56 minutos, aos 11 do segundo tempo. E aí o Brasil com -1 diante de uma seleção forte, pois a seleção brasileira teve fôlego e teve sabedoria para disputar cada palmo do campo, colocando-se num sistema mais defensivo. Ronaldo foi substituído para a entrada do Edilson, porque teria que fazer
um vai e vem, não ter um centroavante apenas enfiado na área esperando a bola chegar, e o Brasil suportou a pressão da Inglaterra e passou para a semifinal da Copa do Mundo. O adversário, de novo a Turquia, que tinha sido presa fácil lá na estreia, mas desta vez os turcos montaram uma super retranca com 5 jogadores na defesa, 4 no meio do campo, e o Brasil teve dificuldade para furar o bloqueio. Só aconteceu com um gol de Ronaldo aos 3 minutos do segundo tempo. De Saitama, no Japão, a gente pulou para a final da Copa do Mundo para enfrentar a poderosa, então, seleção da Alemanha, que tinha o melhor goleiro do mundo. Brasil 2, Alemanha 0, a final em Yokohama, no Japão. Oliver Kahn, antes da partida, foi apontado o melhor jogador do mundo. Ele vinha fazendo uma Copa verdadeiramente sensacional. Porém, quem brilhou na Copa foi a dupla Ronaldo e Rivaldo. E Ronaldo fez os 2 gols do Brasil, deixando em todos a impressão de que a FIFA se precipitou ao apontar, ao indicar o craque da Copa do Mundo antes da final. Kahn falhou no primeiro gol, Ronaldo fez 1-0 aos 22 minutos e ele de novo fez 2-0 aos 33 minutos. Brasil campeão do mundo. Este é o ingresso para a entrada do jornalista na final da Copa do Mundo. Foi o jogo número 64 daquele Mundial. Brasil campeão do mundo, festa no país, e pela 5ª vez o Brasil conquistava o título de campeão de futebol mundial. A volta da seleção brasileira, pentacampeã do mundo, ao Brasil foi uma verdadeira festa num avião exclusivamente da seleção brasileira. Foram 25 horas de viagem e esta é a Copa do Mundo que nós pudemos ter nas mãos durante esta viagem. Foram 11 horas do aeroporto de Narita, em Tóquio, até Los Angeles, 3 horas de espera e depois mais 11 horas de Los Angeles até Brasília. Nesse intervalo para reabastecimento do avião, pudemos estar com a Copa do Mundo nas mãos e sentir o peso dessa conquista. O peso realmente, porque a taça é pesada. O Brasil voltou com festa no avião, jornalistas e jogadores, comissão técnica irmanados comemorando aquela conquista brilhante. Afinal, foram 7 jogos e 7 vitórias da seleção brasileira, sequer um empate ou derrota. E nos últimos 20 minutos, quando entrou no espaço brasileiro, espaço aéreo brasileiro, o avião da seleção foi escoltado por 5 caças Mirage da FAB. O coronel Almeida, que comandava a aeronave, fez uma saudação emocionante da seleção brasileira. Às 9h40, o avião tocou o solo brasileiro. Na pista da base aérea de Brasília, mais de 2.000 torcedores esperavam a seleção. O ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, e o ministro do Esporte, Caio Carvalho, além da Ivete Sangalo, recepcionaram a seleção. Depois, o desfile em trio elétrico pelas ruas de Brasília até o Palácio do Planalto. A PM estimou em cerca de 500.000 pessoas o público que foi às ruas para saudar a seleção. E às 2h50 da tarde, a seleção chegava ao Palácio do Planalto, recebida com fogos de artifício e recebida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Vampeta vestiu a camisa do Corinthians, Marcos a camisa do Palmeiras, e às 3h03, a comissão técnica subiu a rampa do Palácio do Planalto. Ali surgiu a situação de que o Vampeta, um jogador que era um dos mais alegres da seleção e estava bastante empolgado, embora não tivesse sido titular, rolou a rampa do Planalto, fazendo uma coreografia absolutamente inusitada. O presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu a taça das mãos do capitão Cafu e do técnico Luiz Felipe Scolari, e a seleção brasileira então foi consagrada como a única, pela 5ª vez, campeã do mundo de futebol. E esta foi a minha 6ª Copa do Mundo. Pude vivenciar e acompanhar 2 títulos mundiais. O Tetra nos Estados Unidos em 94 e o Penta na Coreia e no Japão em 2002. Nossa próxima parada, Copa de 2006 na Alemanha. Vamos contar mais essa história num capítulo especial aqui na nossa série As Copas que Eu Vivi. Compartilhe nossos vídeos, curta e você estará sempre conosco na cara do gol. Inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!